Fala galerinha, estamos aqui para mais uma postagem de um vídeo processo, mudando agora da segunda-feira para o fim de semana. Sempre na quinta, na sexta ou no sábado estaremos colocando algum vídeo novo, alguma novidade. E no decorrer da semana também algumas ilustrações, trabalhos de alunos, de ex-alunos, a gente vai estar postando aqui na nossa página do Alfa para movimentar ela. Como essa semana eu postei um trabalho de um colega daqui de Salvador, que é o Danilo Santana, DBcum, que está fazendo um mangá, um fanart, né? Seria um fanart, um mangá online de Cavaleiros do Zodíaco. Foi postado essa semana o link da segunda edição que ele desenhou, tem tido um resultado, uma repercussão também muito legal. Vale a pena apoiar o trabalho do nosso colega, do nosso ilustrador de mangá. Além da postagem dele, que foi feita durante a semana, hoje a gente está postando também um vídeo processo de uma ilustração minha, um fanart também de Busujima, de High School of the Dead, dando início aos trabalhos para videoaula, que vamos começar a disponibilizar para venda. Esse processo de Busujima já é para vocês terem uma noção mais ou menos de como vai ser, sendo que ele ainda está na categoria de vídeo processo. As videoaulas serão como as videoaulas anteriores. Se vocês procurarem no nosso canal aqui, vocês vão ver que a gente tem aula de olhos, aula de nariz, de boca, estilo mangá, construção da cabeça completa. A gente já está aqui pronto também o rosto masculino e feminino para fazer a postagem, que é uma aula um pouquinho mais detalhada. Em breve eu vou estar fazendo uma nova postagem nessa próxima semana. Talvez não seja no próximo fim de semana, que vai ser para explicar como vai funcionar o nosso processo de aulas online, caso você seja do interior, de outro estado, ou more muito longe, aqui mesmo de Salvador, mas more muito longe de onde o curso fica, a gente vai disponibilizar esse processo de trabalho também, que são para as videoaulas online. Bem, fiquem aí com mais esse vídeo processo, espero que possa ajudar, que vocês possam aproveitar bastante e até a próxima. Fala galera, vamos para mais um vídeo processo. Dessa vez a personagem escolhida foi a Busujima de High School of Dead. No caso eu vou trabalhar agora com a pens para fazer a finalização, sendo que essa pens ela fica muito granulada nas laterais dela. Então a gente tem que vir aqui no Show Brush Creator para fazer uma modificação do pincel, que é exatamente isso aqui, ó, na subcategoria tá Grain Hard. A gente vai trabalhar com Soft Cover para ter uma pincelada mais suave, dando um aspecto de pincelada digital. Dá para ver a diferença aqui entre uma e outra, como é que fica. Bem, vamos ajustar aqui. E agora a gente vai começar a fazer a finalização. Bem, vamos lá. A gente vai ter aqui pincelada bem lisa, bem suave, muito legal para trabalhar. Bem, a partir desse trecho aqui, eu já começo a trabalhar as mechas com as linhas mais finas. É sempre interessante manter as linhas das mechas um pouquinho mais finas em relação à linha externa, que aqui já é bem mais grosso, o traço já é um pouquinho mais pesado, a gente tem uma linha por consequência mais grossa. Eu tento trabalhar logo essa área da linha mais grossa, que eu vou poder ter uma média para as mechas dentro.
E as linhas dentro das mechas fazer mais fina ainda. Por exemplo, eu tenho uma linha aqui de contorno da mecha e a linha de dentro. A linha de dentro eu sempre tento deixar a mais fina de todas. Procurando trabalhar as linhas mais inteiras também. Na pintura digital, se você vem seguindo a linha devagar, como no lápis, ela acaba tremendo. Então, tente fazer as linhas sempre mais inteiras e diretas. A linha de fora da mecha um pouquinho mais grossa, as linhas internas um pouquinho mais finas. E você acaba tendo um resultado bem legal, bem melhor. O traço fica mais leve, mais solto. E isso daí é para o resto do desenho inteiro. As áreas que você vê que tem um pouquinho mais de sombra, o traço tem que ficar um pouquinho mais grosso. Então você trabalha a pincelada com um pouquinho mais de pressão. Geralmente eu faço isso no começo dos traços. Essa parte daqui do uniforme dela, o início dos traços são mais pesados, a linha fica um pouquinho mais grossa. E acaba seguindo o desenho inteiro de um modo geral, tendo essa área com as linhas um pouquinho mais grossas, sempre no início do traço, e na parte do meio, na finalização, no meio eu deixo um pouquinho mais fino e no final eu engrosso um pouquinho mais. Por exemplo, aqui as áreas do braço que eu acabei de trabalhar, da camisa dela, o começo do traço é sempre um pouquinho mais grosso, mais pesado, aí fica um pouquinho mais fino e na hora de finalizar eu engrosso um pouquinho mais. Isso é pela pressão que você aplica na caneta. Se você pressiona um pouquinho mais, a pincelada ela fica um pouquinho mais grossa, dá um pouquinho mais de peso na linha. Sempre venha mantendo as linhas mais inteiras, mesmo que seja um traço pequeno, sempre tente fazer a linha inteira. Não risque devagarzinho, suave, como se estivesse cobrindo um desenho, para que você possa ter um traço assim mais solto, o resultado fica melhor. Eu sempre trabalho também, eu tento trabalhar as linhas externas para depois trabalhar as linhas internas. De qualquer área que eu vou trabalhar, eu tento pegar primeiro as áreas externas para depois trabalhar as áreas internas. As áreas externas você acaba tendo a linha um pouquinho mais grossa, aí na hora de fazer os detalhes internos, você pode controlar um pouquinho mais a pressão que você vai utilizar e não deixar a linha interna ficar muito fina para os detalhes. Por isso eu sempre tenho uma preferência de trabalhar a linha externa primeiro e depois a linha interna. O Corel Painter você pode rotacionar a imagem também. Se eu não me engano é a letra E, o atalho. Aí para alguns traços pode ser bom fazer isso. Uma vez que você vai criando o domínio, vai ficando mais rápido para você conseguir fazer a finalização. As áreas de detalhe você vai deixando as linhas mais finas e as áreas mais lisas, mais inteiras, as áreas externas também, você deixa a linha um pouquinho mais grossa. Você acaba tendo um resultado muito bom na finalização. Tente não trabalhar com um pincel que fique muito grande, que a variação das linhas também pode ficar grande demais e dificultar um pouco o trabalho aí na hora de você fazer algumas áreas. Eu costumo trabalhar com a linha tamanho 3, às vezes no máximo tamanho 5, a depender da arte que eu estiver fazendo também, com uma pegada um pouquinho mais comics, que as linhas de finalização são um pouquinho mais grossas, um pouquinho mais pesadas, aí eu trabalho o pincel um pouquinho mais grosso. Se eu fizer a arte tamanho 4, como foi esse caso, um pincel tamanho 3 já resolve a questão. Já fica em um tamanho legal para você trabalhar e ter um resultado bom na sua finalização. Como não uso também muita rachura quando são fanarts de personagens de mangá, eu aí não me preocupo também em ficar fazendo muita variação, ficar mudando muito o tamanho dos pincéis. As pinceladas eu tento manter em um tamanho mais próximo, porque o mangá não exige muito de você ter uma finalização com linhas de espessuras tão variadas.
Às vezes você tem uns resultados que ficam bem legais, mas às vezes não, depende muito do estilo do trabalho que você curte fazer, se é mais limpo, se é mais pesado, se tem áreas pretas. As artes que eu vou fazer para finalização digital mesmo, eu não gosto de trabalhar com muita área preta. Eu trabalho com poucas áreas preto chapado para a colorização sobressair. Então eu não curto ficar usando as linhas com uma variação muito grande. Se for uma finalização de um desenho estilo comics que tem as áreas pretas, aí eu já dou um pouquinho mais de diferença. Eu uso as linhas um pouquinho mais pesadas, deixo um pouquinho mais grossa, porque tem as rachuras que a gente aplica também no desenho. Você tem um resultado um pouquinho melhor. Mas, a grosso modo, é tentar manter as linhas de uma espessura que fique legal, não fique nem muito grosso nem muito fino, e tentar trabalhar sempre as linhas com os traçados bem inteiros, para você conseguir uma arte final, conseguir uma finalização mais firme, mesmo que seja uma finalização digital. Eu prefiro mais o Paint em relação ao Photoshop, porque o Photoshop, a pincelada, ela treme bastante, então você tem que ter uma mão mais firme ou usar uma diferença de pressão bem menor. O Paint to Size também, você consegue fazer algumas configurações que ficam muito boas para você fazer finalização digital. Você pode mudar a velocidade da pincelada, você consegue ter uma pincelada mais firme. No Corel Painter não dá para fazer isso, mas ainda assim o sistema de pincelada dele eu acho muito bom. É bem semelhante a uma pincelada de bico de pena tradicional, você tem que ficar molhando a pena e tal. Então você consegue manter umas linhas bem firmes. Bem, como eu disse no começo, eu sempre procuro trabalhar as áreas externas primeiro, para depois me preocupar com as áreas internas e detalhes. Você acaba tendo um resultado um pouquinho melhor na variação das tanto linha de rachura quanto as linhas de detalhes, como da meia dela aqui. Tem que trabalhar as linhas um pouquinho mais finas. Isso daí eu acho que dá um resultado um pouquinho melhor. A gente vai ter esse método de finalização aqui, com essas linhas mais firmes. Um pouquinho de variação. Isso daí dá um resultado bem interessante. Faltando aqui agora a parte do chão. Fazer as marcações também, algumas leves modificações que dá para fazer. Deixar o desenho um pouquinho mais solto. Não é sempre que eu costumo fazer isso na finalização não. Mas às vezes dá para arriscar fazer isso daí. A espada aqui, trabalhar a linha mais inteira, rotacionar aqui para ficar fácil. Vou fazer a linha mais inteira, pronto. Dando uma diferença para áreas ali de cima, que a parte do fundo está vazia, em relação aqui embaixo, que é a área do sangue, eu deixei a linha um pouquinho mais fina. Então, a mancha de sangue aqui no chão, não tinha desenhado. Agora finalizar aqui o rosto dela, correção aqui no nariz, sobrancelha. Agora fazer o acabamento aqui do olho com os cílios. Deixar um olho um pouquinho mais fechado aqui, uma expressão um pouquinho sexy, um pouquinho desafiadora também. Uma personagem que tem uma personalidade forte. A gente pode trabalhar isso daí para ficar legal na finalização dela. Os lábios aqui um pouquinho mais numa pegada que eu gosto de fazer, uma mistura de comics com mangá. O rosto aqui um pouquinho maior, um pouquinho mais redondinho também. Pronto. Sombra aqui na perna. Ok. Bem, vamos agora aqui começar a fazer a parte de colorização. Pincel que eu usei o Smurry Round. Aplico primeiro toda a parte chapada aqui da pele.
primeira parte para se trabalhar. Você pode chapar, pode usar uma camada abaixo das linhas, pode deixar a área vazar, ficar passando do limite das linhas e assim repetir esse processo para cada uma das áreas que você for colorir. Eu gosto de fazer cada coisa de uma camada diferente e ultrapassar bem a linha de margem, né, da área. Por exemplo, a pele, até a parte ali da saia, da blusa, na perna dela, então eu deixo passar, eu deixo vazar a área da pele disso daí. E aí abro a camada seguinte acima e aí vou pintando e vazando e trabalhando isso em cada camada separada. O painter não é muito legal você trabalhar em cima da linha de limite, porque às vezes a cor que tiver do lado de fora de onde você estiver pintando, quando você puxa uma pincelada ou usa o blend, ele acaba pegando a colorização de fora e puxando para a área interna onde você está pintando. E aí acaba gerando uma mistura. Por exemplo, o fundo branco, que eu vou pintar aí, se eu for pintar a parte das pernas dela, da bota, que é um cinza escuro, a parte branca vai entrar. E aí o cinza escuro vai ficar misturado com o branco, acaba mudando a variação das cores. Aí para isso não acontecer, você pode pintar aí ultrapassando todas as áreas de limite da pintura. Às vezes é bom você trancar a cor também, ou clicar ali na camada, nas opções de camada, na janela das camadas, tem uma opção ali, Peak Preserve Up Transparency. Aí vale a pena você clicar ali para você ter a área de pintura protegida. Para colorização do cabelo aqui eu fiz uma área de meio tom, apliquei uma área mais clara para dar um efeito de brilho. E agora eu estou escurecendo, trabalhando as áreas, os tons mais escuros. Então eu pego o tom mais escuro que eu quero trabalhar e começo a aplicar a pincelada da área escura para a área clara. Como o pincel Smurry Round é um pincel que ele é bastante suave, ele desliza bastante, você começa marcando as áreas escuras com um tom bem escuro, depois vem puxando as linhas na direção da iluminação, aplicando os tons mais finos. A mistura da cor por si só já vai dar um efeito de degradê que vai ficar bem legal. Você pode utilizar algumas mechas, trabalhando nelas, puxando essas mechas, a área mais escura para cima, para dar um pouquinho de profundidade no cabelo. Você vai ter um resultado que vai ficar legal. Agora não exagere isso daí, para você não trabalhar o cabelo como se fosse uma mancha toda escura. Você trabalha algumas mechas somente, deixando o tom dessas mechas mais escuro. Agora trabalhar um segundo tom aqui, um roxo bem mais escuro, que é para poder aumentar um pouco o brilho, o efeito do brilho no cabelo. Você vai vendo que a área escura vai ficando bem escura e as áreas claras já vai ganhando um pouquinho mais de destaque. Só que esse último tom também eu não saio pintando ele à torta e à direita. Eu vou selecionando algumas mechas e aplicando esse tom mais escuro para dar uma sensação de profundidade nas mechas do cabelo. Se você perceber que em algumas áreas o tom mais claro, você pode puxar um pouquinho mais para próximo dessas mechas escuras, você pode fazer isso sem problema. E aí você vai ter um balanceamento legal. A iluminação que eu estou usando nesse desenho está à nossa direita superior, no caso, que é pela relação do brilho que tem no olho dela. Essa segunda camada, essa última sequência aqui foi com aerógrafo, um tom um pouquinho mais escuro também, para o cabelo dar um aspecto mais pesado nas áreas de sombra. Agora eu vou trabalhar aqui a gola da camisa, tipo um cachecol. Começo trabalhando um tom um pouquinho mais escuro, aí agora um tom bem escuro, um verde bem escuro, mais pesado. Você pode utilizar o Smurry Round para dar essas áreas mais recortadas primeiro, e o Blend para fazer a mistura mais suave. Como o desenho está sendo no estilo mangá, o processo de colorização geralmente é do mais escuro para o mais claro.
Então faça as partes mais escuras recortadas, depois venho com o blend e deixo as áreas um pouquinho esfumaçadas. Aí para fazer a parte de baixo aqui, repito o mesmo processo. Pego um tom mais escuro, aplico, e aí depois faço os tons mais claros ou os efeitos de brilho, como é que eu estou fazendo agora. Faz a aplicação primeiro com o Smear Round, depois faz o degradê com o blend. O blend ele esfumaça bastante a área que você pinta com ele, então você acaba tendo um resultado legal, você acaba tendo esfumaçado legal. Nas áreas mais escuras você pode pegar um tom um pouquinho mais frio, um azul mais escuro e passar um pouquinho também nas áreas de sombra para deixar o desenho mais frio, ou a área mais fria, você tem um resultado melhor. No caso do tom verde, você pode usar um pouquinho das cores opostas, seria um tom avermelhado na área de sombra, você tem um resultado também que fica bom, o desenho escurece, a colorização fica um pouquinho mais escura. Lembrando que é basicamente o mesmo processo para você colorir as outras áreas. Você usa primeiro o Smear Round, faz as áreas mais escuras, esfumaça um pouco o Smear Round, mistura um pouco o Smear Round, depois usa o Blender para fazer um esfumaçado melhor. Você tem um resultado melhor nos esfumaçados. Eu vou tentando respeitar sempre direção de luz e sombra, a iluminação está vindo da direita superior, então tem umas áreas aqui onde vão ficar um pouquinho mais escuras e outras áreas onde vão estar mais claras. A própria cor de base acaba servindo como os pontos mais claros. E aí você pode pegar um tom aqui um pouquinho mais amarelado, mais claro também, dar uns retoques nas áreas de iluminação. E aí você vai ter um resultado que vai ficar legal, o brilho vai ficar legal. E essa parte verde aqui já foi, a gente vai fazer esse detalhe aqui mais escuro. Eu usei o mesmo cinza da proteção do braço. Começa aplicando primeiro as áreas mais escuras, ainda quase pretas, para depois dar uma leve área de brilho, dessa forma aqui. Dá o último brilho quase branco. Um pouquinho de iluminação refletida com o próprio tom da camisa, que é meio cinza. Bem, vamos lá, próxima etapa, a espada. Deixar a lâmina da espada logo uma pincelada maior com aerógrafo. Agora o próprio Smear Round dá essa leve pintura aqui para dar o fundo da espada, faz o esfumaçado com blend, um tom mais escuro novamente. Veja que eu deixo um leve tom mais claro no limite ali da espada, é que eu vou pincelando com o blend para dar um degradê, uma área de iluminação de brilho com um tom meio azulado, tom do metal, até por reflexo da roupa dela também. Com o branco eu uso o Smear Round primeiro e depois venho com blend para dar esse esfumaçado. Pronto, agora aqui no fundo trecho branco para dar um pouquinho, deixar um pouquinho ressaltado esse fundo da espada. E um último tom mais escuro para sobressair o tom branco. Dá uma pincelada de leve com o Smear Round para ficar mais claro, depois uso o Blender para fazer esse esfumaçado. Bem, a gente vai ter um efeito de metal nessa pegada aqui. Usar um pouquinho de mais azul para deixar esse tom aqui meio mais metálico. Próxima etapa é a blusa. Fazer um leve tom mais claro aqui com aerógrafo, porque a blusa é branca. O tom de cinza que eu usei aqui não ficou 100% não. Então clarear um pouquinho mais e escurecer mais em alguns outros pontos aqui, para aí começar a dar as pinceladas com um tom mais claro. Bem, começando aqui pelas áreas de sombra, que é o cinza um pouquinho mais escuro. Cuidado para não deixar escuro demais quando você vai pintar roupas brancas. Já vai fazendo as pinceladas, primeiro recortado para poder dar o volume, depois a gente vai fazendo umas leves misturas, pode ser a princípio com o próprio Smear Round, o mesmo pincel que você usa para base, depois você usa o blend. Parte dessa mistura de tom que eu dou é com o próprio Smear Round algumas vezes, e depois uso o blend para esfumaçar mais.
marcando primeiro as áreas de sombra para dar o volume, o blend para poder misturar, depois eu vou para as áreas de iluminação, dar os retoques da iluminação. Eu definindo as áreas de sombra, puxando um pouquinho com o próprio blend. O blend pode ter essa possibilidade de você puxar, você risca em um sentido só, você risca da cor mais clara, puxando para mais escura, que a iluminação vai dar um efeito como esse. Então o desenho vai começar a clarear. Se você puxar da área escura para mais clara, o desenho vai começar a escurecer. Vou deixar um pouquinho aqui as áreas de volume mais visíveis. Sempre dessa forma aqui. Agora puxando os tons um pouquinho mais claros para equilibrar aqui, dar um pouquinho de retoque. Para a parte do braço a mesma coisa, sempre procurando as áreas mais escuras para trabalhar primeiro e dar volume. Você pode começar trabalhando esse processo de pintura com desenhos mais simples. Amanhã eu devo postar o vídeo explicando como eu faço algumas configurações desses pincéis. O vídeo já está pronto, falta só terminar a edição dele para poder postar aqui. Eu acredito que amanhã, no sábado ou no mais tardar no domingo, eu estou fazendo essa postagem desse vídeo explicando as configurações do pincel que você pode fazer no Corel Painter para poder fazer essas pinturas. É o mesmo pincel que Reiki do DeviantArt usa. É um grande ilustrador também, trabalha muito com Corel Painter. Só que eu não lembro se nos vídeos dele ele ensina a fazer a configuração, pelo menos do Smurry Round. Eu aprendi a fazer essas configurações para o pincel no Painter através de outros tutoriais e descobri que ele usa o Smurry Round com uma determinada configuração que facilita de você fazer a pintura. Como eu disse, parte das pinturas que eu faço, às vezes eu começo a misturar as cores com o próprio Smurry Round, que são essas áreas brancas que eu estou pintando aqui agora, deixando mais recortado. Eu uso o Smurry Round para dar uma leve esfumaçada, depois eu venho com blend e complemento essa esfumaçada para a pintura ficar mais suave. E o Smurry Round ele dá uma mistura que é um pouquinho diferente, ele não fica tão esfumaçado, a imagem não fica tão harmônica. Aí você usa o degradê do blend, que você vai ter uma colorização um pouquinho mais harmônica. O contraste das cores não ficam tão pesados. Mesmo que você faça o esfumaçado com o Smurry Round, o resultado fica diferente. O esfumaçado dele é diferente. Aí às vezes eu prefiro complementar com o blend e ter um resultado melhor. Nem o aerógrafo dá um resultado igual, dá um resultado tão bom quanto o esfumaçado do blend. O aerógrafo, o sistema já é um pouquinho diferente, serve para dar tipo uma sombra em algumas áreas maiores ou coisa desse tipo, uma sombra onde você precisa de uma transparência maior, aí o aerógrafo encaixa muito bem. Os retoques aqui, os últimos retoques com as áreas brancas, dando os retoques das sombras projetadas um pouquinho mais escuras, para você ter um resultado legal no desenho, não ficar um uniforme cinza, mas dá uma ideia de que é um uniforme claro, branco, ou um cinza bem claro com algumas áreas mais escuras. Certo? Fechando aí, a gente vem para próxima etapa, que são as áreas de proteção, que são cinza aqui, meio escuro, e a parte da saia também. A gente aí vai seguindo o mesmo padrão, pode fazer a pincelada primeiro com aerógrafo, uma pincelada mais clara, depois outra um pouquinho mais escura, e aí começar a fazer as pinturas mais definidas com o Smurry Round, sempre no mesmo sistema. Normalmente você pode começar escurecendo mais o desenho. No caso aqui da saia, que já é um tom mais escuro,
eu usei um método um pouquinho diferente. Estou aplicando umas cores mais claras aqui para não escurecer demais o desenho e assim acaba ficando um pouquinho melhor para trabalhar. Primeiras camadas sempre com os Smurry Round, depois com Blend vindo fazer as misturas. Agora eu pego um tom um pouquinho mais escuro aqui para começar a trabalhar as áreas mais escuras do desenho e dar uma definição um pouquinho melhor. Eu vou procurando as áreas de maior profundidade, vou procurando as áreas de maior volume aqui, para dar mais profundidade no desenho também. O resultado acaba ficando bem legal. A gente vai tendo esse resultado aí. Esse é um dos vídeos processos que eu estou desenvolvendo, visando as aulas online que eu já vou começar a dar. Se você tiver interesse em saber sobre nossas aulas online, você pode entrar em contato com a gente, que você vai ter a opção, né, de como você vai fazer a aquisição desses materiais para que você possa aprender a desenhar. Toda a parte básica a gente já está fazendo aqui no canal, tipo uma construção de um olho, construção de cabeça. Eu planejo colocar construção de rosto masculino e feminino, frente, meio perfil, perfil completo, e aí fechar o pacote dos materiais mais básicos. Talvez eu coloque até construção de corpo também, a questão de 7 cabeças e tal, mas toda a parte mais complexa já vai ser por meio de videoaula como essa, que você vai ter o conteúdo mais direcionado, mais específico. Não vai ser um conteúdo tão soltinho. A gente vai fazer o conteúdo nessa pegada assim, mais explicativo, mais específico, para que você possa desenvolver melhor o seu aprendizado. Sendo que esse vídeo daqui, ele está começando da finalização, mas a proposta que eu vou lançar para as videoaulas não é essa. É a proposta desde a parte do lápis, desde do início de uma ilustração, como eu faço para iniciar, as referências que eu procuro, o que é que me inspira para eu começar a fazer uma ilustração, até a finalização, que é essa parte de cores, acabamento e tal. É provável que eu faça algumas coisas também no Photoshop e venha postando aqui no decorrer aí do avançar dos vídeos. Já tem outro vídeo, outro material, outra ilustração a lápis que eu vou começar a finalizar. Não sei se eu vou fazer ela para vídeo processo, mas em breve eu estarei postando na página do curso. Bem, voltando aqui às áreas de finalização da pintura, uma vez que já tenha sido aplicado o processo das áreas mais escuras, eu venho agora para as áreas de brilho, fazendo esfumaçado, mantendo sempre esse processo, né? Começar a clarear, depois fazer os pontos mais claros e usar o blend. A gente vai vir aqui a parte do sutiã, deu os tons mais claros com aerógrafo, depois os tons mais escuros e agora utilizando o Smurry Round para dar os recortes dessas pinturas, depois o blend para esfumaçar um pouco aqui as bordas que a gente tem. Trabalhando o Smurry Round novamente os tons mais escuros. Reparem que eu não invado muito as áreas mais claras, eu deixo uma área um pouco distante para na hora de aplicar o blend ter como espalhar o efeito do esfumaçado e você ter um resultado um pouquinho melhor. No caso aqui eu estou usando uma cor um pouquinho oposta, que é um tom meio esverdeado para escurecer essa área do sutiã dela. A gente vai ter aqui a área das mãos, a mesma coisa, primeiro o aerógrafo, um tom mais escuro, depois um tom mais claro ou vice-versa. Depois vai para o Smurry Round para começar a pintar as áreas mais escuras. A gente vem demarcando as áreas que vai pintar, fazendo dessa forma aqui.
procurando trabalhar os volumes da ilustração, você tem um resultado legal. Vai vir aqui a parte da meia, um tom primeiro um pouquinho mais escuro, perna também, dando um toquezinho ali da área do músculo, com as retículas, um tom um pouquinho mais claro, e o Smear Round para começar o acabamento. Você pintando as partes mais escuras, depois o blend, para fazer o degradê, fazer a mistura em degradê. Mesma coisa lá de cá. A pintura com os Smear Round, um leve esfumaçado, depois o blend para dar um esfumaçado melhor. O Smear Round, o último tom, o tom mais escuro de todos. Se fica em uma área menor, usa o blend para esfumaçar. Mesma coisa aqui, ó. Smear Round, depois o blend para poder esfumaçar. Um resultado que fique bem interessante. E aí com o aerógrafo mesmo, usar um verdezinho aqui para dar uma cor complementar e escurecer um pouco mais essas áreas. O último tom aqui, um tom mais claro, quase branco, para dar um pouquinho da área de brilho aqui na perna. E agora vamos para a área da pele, mesmo processo com esfumaçado, tom um pouquinho mais escuro primeiro, para demarcar, definir bem a área de sombra embaixo do seio, o reflexo ali da sombra do cabelo, a marcação do rosto, seguindo os tons mais escuros primeiro. Uma vez que isso daí seja feito, você vai começar a dar os ajustes. No caso do rosto aqui ficou uma área muito escura, eu usei um tom um pouquinho mais claro, um pouquinho mais avermelhado, para deixar o rosto dela uma tonalidade um pouquinho melhor. E aí vamos para o Smear Round, começando a pintar com as áreas mais escuras. Sempre que eu falar Smear Round, é o pincel Smear Round que está com a configuração para você ter essa pincelada aqui um pouquinho mais suave, digamos, trabalhando as áreas de maior profundidade no rosto, fazendo o degradê com blend. Como eu disse, a iluminação está do lado direito superior, então a gente tem que trabalhar legal esses retoques para ficar um volume legal no rosto, não ficar um volume meio fake, meio falso. Trabalhando aqui os dedos, as áreas mais claras primeiro, a área mais escura a gente pode trabalhar ali depois, aqui no rosto também, no nariz, na pálpebra. A gente aí vai vir para embaixo do seio, a área de sombra, a sombra projetada do cabelo e do braço, o esfumaçado, para poder deixar mais suave essa sombra daqui. Vem para a perna agora, a sombra projetada ali da camisa, essa área daqui de baixo com o blend. Tem alguns momentos aqui, tanto na pele dela quanto na meia, que o tom branco puxou um pouquinho aqui e entrou no desenho. E isso daí aconteceu porque eu não pintei, não ultrapassei o limite aqui da perna para a bota o suficiente. Aí acabou puxando um pouquinho do tom branco. A gente tem aqui embaixo na outra perna mais escuro, depois o blend para esfumaçar. Sempre seguindo um processo bem semelhante, que aí vai ficar tranquilo para você fazer uma ilustração com resultado legal. A gente vai ter isso daqui, a área mais escura, dessa forma, trabalhando as áreas de sombra mais dura ou sombra projetada. Vamos lá. Sombras um pouquinho mais escuras que a gente tem aqui no desenho. Sempre trabalhando com o blend para esfumaçar,
o desenho não ficar muito recortado, também não fica legal. Vai ter aqui algo mais escuro na área da sombra do rosto, mas tem que esfumaçar um pouquinho mais. Aqui na área da pálpebra também. Esfumaçando agora com blend. Você vê que o rosto já ganha um destaque melhor. Fica mais... o volume acaba ficando melhor. Então, um resultado bem melhor. Então, um rosto sem volume fica esquisito. Um pouquinho aqui do esfumaçado do aerógrafo para clarear e corrigir as áreas que eu invadi a sombra demais. Pronto. A área de brilho no rosto não pode faltar, no nariz ali também. Ok, vamos lá. Terminando os dedos. O brilho na perna dá um pouquinho de destaque. Então, um efeito legal. Faltou alguma coisa aqui, só o rosto, os olhos, os lábios e a espada. Bora lá. Pintar a parte branca do olho primeiro, os dois olhos, área de brilho. Vai dar um pouquinho só de sombra. Vou trabalhar com os olhos dela que parecem são verdes ou azuis. Vou trabalhar os lábios. Dar o retoque primeiro com o tom inteiro. Aqui eu estou trabalhando dentro do limite, que é uma área pequena. Dá para trabalhar ela mais rápido, aí aqui eu não vou precisar ultrapassar tanto. Mas repare que o processo ainda assim é o mesmo. Primeiro o Smarthound recortado, depois o blend para esfumaçar. Agora dar uma aplicação aqui das áreas mais claras, os efeitos de brilho. Vou pegar um vermelho mais claro aqui, vermelho para brilho. Pronto. Cabo da espada. Aplicar primeiro toda a cor de base. Depois de toda essa cor de base, aí começar a dar um efeito mais escuro com o Smarthound. Depois deixar um pouquinho degradê pelo próprio Smarthound ainda. Depois você pode mudar para o Blender e aí dá um esfumaçado melhor. Na iluminação a mesma coisa, vem para a área mais clara primeiro. E aí vem os pontos de brilho. A área aqui vermelha com a iluminaçãozinha, um efeito de brilho também. Vamos aqui. A parte da guarda da espada dourada, então aqui é uma área de sombra, eu vou deixar um tom um pouquinho marrom, então um pouquinho mais escuro. E no ponto onde tem iluminação aqui, o limite das laterais, eu clareio um pouquinho mais. Efeito quase amarelo aqui, um efeito amarelo, melhor dizendo. Pronto. Vou trabalhar as áreas de sangue agora, primeiro com o vermelho bem vivo. O vermelho um pouquinho escuro, para a gente trabalhar um pouco mais escuro, pintar a área do chão toda. Pronto. Definir aqui essas áreas mais escuras e agora começar a trabalhar as áreas mais claras. Primeiro o Smarthound, depois o Blend. Uma mancha aqui no chão, a área mais clara. Aqui trabalhar só nas pontas, os aspectos mais claros da área de sangue. A gente vai ter isso daqui. Ficando dessa forma. Agora, para pintar o fundo,
peguei o pincel aqui, Chalk, que seria referente a um pastel, vou começar a marcar aqui as pinceladas do fundo. Marcando com Chalk aqui o chão inteiro, um leve esfumaçado que ele consegue trabalhar também. Preferi usar o Chalk, que ele dá uma leve textura. Mais adiante eu vou ver se eu consigo material também para fazer algumas coisas referente à textura no Corel Painter, para que vocês entendam como é que funciona, que é um dos aspectos que é muito interessante nesse programa, mas eu vejo pouquíssimos tutoriais. Para dizer a verdade, eu só vi um tutorial de um ilustrador americano que ele ensinava um pouquinho. Ensinava não, né? É um vídeo de processo, mais ou menos como esse, onde ele fazia alguns poucos comentários. E aí dá para você ver ele utilizando a ferramenta para fazer textura, a ferramenta de papel, que aqui nesse programa você configura os papéis para ele te dar um efeito de textura, diferente do Photoshop, que você configura o pincel para dar textura. Aqui você configura, na verdade, o papel, você configura o fundo. E aí no pincel você tem uma opção que é o granulado. Você pode aumentar ou diminuir o granulado de alguns tipos de pincéis, e aí essa textura sobressai no desenho, sobressai na ilustração. Mas isso daí é algo para um nível bem mais avançado, só mais à frente, para poder trabalhar com isso. Esse fundo aqui eu procurei umas cores um pouquinho frias para poder trabalhar nos tons entre azul e vinho. Vamos agora começar a fazer a limpeza do desenho. Eu comecei usando a própria borracha do Painter, só que essa borracha ela pesa um pouco no programa. Aí na hora de fazer essa limpeza, você pode usar a ferramenta borracha. Você vai no menu ali de ferramentas, à sua direita superior, onde tem ali o pincel e o ponto preto. Você vai clicar no pincel e vai abrir o menu de ferramentas. Você procura a ferramenta borracha, que tem a borda dura, perdão. E aí utiliza ela para poder apagar, que vai ser melhor. No caso aqui eu estou na camada do sangue e dos detalhes da espada, então eu vou apagar o excesso e dar os últimos retoques nessa mesma camada. Aqui a borda da espada, a limpeza aqui do sangue que vazou. Lembre-se que em algumas áreas você usou o aerógrafo, você pode utilizar o aerógrafo, que foi o meu caso. Então eu tenho que avançar um pouquinho mais na hora de apagar. Eu não posso apagar somente o que está na linha. Eu tenho que ter atenção para apagar um pouquinho o que fica um pouquinho mais distante. Vamos dar os últimos retoques aqui também nessa parte do sangue, para ficar mais brilhante o efeito, ficar um pouquinho melhor. Ali na área de sombra, agora com esfumaçado, e aqui na área de brilho também. A gente vai ter esse resultado. Agora vamos limpar aqui toda essa área. A gente pode utilizar a ferramenta laço também para limpar. Você seleciona e apaga, usa o backspace ou delete e apaga toda a área que você selecionou. No caso aqui eu estou apagando somente os excessos que ficam no próprio desenho. Fazendo a seleção e apagando. Aí aqui que ficou, posso pintar, dar os retoques com vermelho. E vamos lá, de novo continuar apagando. O Photoshop, somente nesse aspecto daqui, não somente nesse não, tem vários aspectos do Photoshop em que ele facilita algumas coisas em relação ao Painter.
A pintura pelo Painter, porque eu gosto de usar ele para poder pintar. Ele tem uma pegada muito de pintura tradicional, que a gente faz com lápis de cor ou com aquarela. Ele usa muito essa lógica para poder pintar, então eu preferi pegar ele agora para fazer essas pinturas. Mas é essa questão de ferramenta depois para poder apagar, para limpar o desenho. Nesse aspecto o Photoshop tem algumas facilidades que o Painter não tem. Só que tem um problema: se você leva para o Photoshop, depois de pronto aqui no Painter, dá diferença na colorização. Aí você tem que fazer um novo tratamento pelo Photoshop. Você tem que escurecer mais, você tem que aumentar o contraste, que o desenho perde cor, ele perde a saturação. Então acaba ficando visível isso daí. Você percebe nitidamente que do Painter para o Photoshop, quando você abre o arquivo lá, ele dá essa diferença. O Painter tem seu próprio sistema de tratamento de imagem, que eu vou estudar um pouquinho mais dele para em breve poder postar aqui também para vocês sobre isso. Vamos lá, fazendo a limpeza das áreas externas, ainda usando a ferramenta de laço, às vezes alternando com a borracha. Aí aqui eu só me preocupo agora em tirar o que está fora do corpo. Estou apagando as áreas da pele dela. Repare que eu só vou apagando as áreas que estão fora do corpo. A próxima camada, que é a camada da luva, eu sigo o mesmo processo. Eu apago só o que está fora do corpo. Porque o que ficar por dentro, as camadas que estão em cima já vai substituir, vai estar aparecendo em cima, não preciso apagar. Então só as linhas que saem do limite do corpo do personagem que eu vou apagando. Por exemplo, aqui agora no sutiã eu só vou apagar o que está fora do corpo dela. Aqui tem a parte que a pele está aparecendo e o sutiã está em cima, aí eu apago, porque a camada da pele está embaixo. E nisso daí tem que ter atenção para dar os retoques que às vezes precisa. Você pode apagar um pouquinho a mais na linha, você tem que vir dando um pouquinho de retoque. Mais um dos motivos para você utilizar as linhas externas um pouquinho mais grossas do que as linhas de detalhe interno, para na hora de apagar e também ficar mais fácil. Porque se a linha estiver muito fina, você vai ter dificuldade para poder apagar, vai ter que ficar apagando assim, utilizando a borracha. Eu acho que demora um pouquinho mais. Você vai ter isso daqui limpando todas as áreas aqui, as áreas que saem do corpo. Aqui que está por cima da bota, a parte da bota já começando a pintar, limpar aqui, ó, apagar. Então o que fica em cima da luva, o que fica em cima da pele, o que está saindo aqui do limite da bota, tudo isso aqui eu tenho que apagar. A saia aqui também, tem parte da saia que está por cima da pele. Isso eu tenho que vir, tenho que apagar, porque a camada de pele é a camada que está abaixo. Então as camadas que estão abaixo, eu preciso apagar todas as áreas que tiverem por cima também. A gente vai trabalhando dessa forma aqui. Fazendo desse jeito. Limpando aqui. Fazendo a seleção e apagando. Consertar o que apagou a mais aqui. Todas as áreas que estão fora do corpo tem que apagar. No caso, no que eu estou fazendo aqui, ainda teve as áreas de aerógrafo que eu fiz a pintura que vazou, ficou bem fora do desenho. Por exemplo, as áreas brancas aqui da blusa vai ficar bem visível isso.
Tem uns trechos aqui de aerógrafo que ainda assim vazou para a perna. Eu tenho que selecionar tudo aqui para poder apagar. Vamos lá, a gente tem aqui essa parte de trás, vazou, selecionar e apagar. Na proteção do braço. E assim tem que fazer toda a limpeza com atenção, que às vezes acaba ficando o resto das cores, acaba ficando feio o desenho, com as áreas de mistura de cor onde não é para ter. Passando a borracha aqui mesmo, ficou a área à esquerda com o aerógrafo, aí tem que pintar, tem que passar a borracha ali para poder limpar. A camada branca está em cima, então essa área do sutiã aqui tem que limpar, tem que apagar. Aqui. Limpando, repara que fica a marca do aerógrafo, vai ter que passar a borracha até mais em cima. As áreas azuis aqui da espada, que vazou demais. Quanta área azul que vazou da espada. Tem que passar a borracha para poder limpar. Limpar a parte verde da roupa. Limpar toda essa área daqui. Manter bem limpo. Aqui. Começar a apagar essa área aqui por causa da pintura cinza que ficou. Sobrou uma área aqui de outra camada que tem que apagar. Agora o cabelo. Acho que é a última camada aqui em cima. É o mesmo processo de limpeza. Passar aqui. Limpar toda essa área do cabelo. Fazer essa limpeza do cabelo aqui no rosto, tirar todo o excesso que está aqui. Aqui. Limpando todo o processo. Pronto. Ver se falta alguma coisa. Na espada.
aqui não está me agradando muito, deixa eu decidir mudar. Botar como se fosse uma parede cinza nesse fundo. Usando a mesma ferramenta, o Chalk. Seleção, inverteu a cor, então é assim mesmo. É fechado, finalizado, para que vocês possam ver aí o processo.